Adri, neurocirurgião, e hoje eu vou falar um pouco sobre discopatia degenerativa. A discopatia degenerativa geralmente é um problema do disco da coluna que é diagnosticada por exames e muitas vezes a pessoa descobre esse problema sem ter nenhum sintoma. Então não há relação exata entre o sintoma e a dor. Em torno de 30 a 40% das pessoas que têm essa degeneração são assintomáticos, não possuem nenhum tipo de dor. E quanto mais a pessoa envelhece, com o passar do tempo, a presença de degeneração do disco é maior. Por exemplo, pacientes de 60 ou mais anos, geralmente quase 100% dos casos têm algum tipo de degeneração do disco. Quando o paciente tem algum sintoma por degeneração do disco, a causa comum é mais dor, principalmente por causa da sensibilização dos nervos, né, que tem em volta do disco, e o crescimento, às vezes, intravascular do disco, que geralmente não é comum no disco saudável. Então, essa degeneração do disco, com o tempo, ela pode afetar o alinhamento da coluna vertebral, provocando uma escoliose, o que o pessoal chama de desvios. Pode afetar também, sobrecarregar os ligamentos da coluna, a musculatura paravertebral e até as articulações da coluna, que a gente chama de facetas. Nesse tipo de degeneração, geralmente o quadro é de dor persistente, né, com irradiação para os membros do local onde há a degeneração. O cervical seria os membros superiores, né, os braços, e o lombar seria os membros inferiores, que seriam as pernas, né. Geralmente, quando o paciente fica sentado por um longo período é pior, né, porque há mais pressão sobre os discos, e também alguns queixam de dor durante o caminhar, né, a debolação. Geralmente é uma coisa que a gente chama de claudicação neurogênica, não está presente, que isso é um outro tema que eu vou falar quando eu falar da estenose de coluna. Os sintomas radiculares, que são aqueles que descem para os membros, membros inferiores e superiores, ocorre quando tem essa degeneração, tem uma protusão que toca, né, na raiz nervosa. Então, só a degeneração não é comum acontecer isso. E geralmente, quando o paciente faz uma flexão da coluna, causa um certo desconforto. Geralmente, a gente faz o diagnóstico como desse tipo de problema de coluna através de exames radiológicos. Pacientes que têm mais de 4 semanas de dor. Então, a gente pode fazer, né, o raio-x, pode mostrar algumas evidências como redução da altura discal, mas não é um exame específico, né? O melhor exame mesmo é a ressonância, que é o padrão assim, ouro para o diagnóstico, que a gente pode ver um disco escuro, o que a gente chama um disco com hipersinal, que tem aparece mais brilhante na ressonância, e também alterações do platô, né, onde há o contato com o corpo da vértebra, né, que a gente classifica como MODIC. Outro diagnóstico pode ser feito também com a discografia, mas uma coisa não muito precisa nesses casos, mas pode auxiliar. A gente só tem que ter cuidado também, às vezes a dor sai de uma origem e achar no exame a degeneração discal e confundir, né, o diagnóstico, que a gente chama com falso positivo. Geralmente o tratamento da degeneração da coluna é o quê? Inicialmente é conservador com fisioterapia, medicação e cirurgia se não tiver melhora alguma com esses tratamentos conservadores, como fusão da coluna, que, né, que a gente chama de artrodese, né, colocação de parafuso e travar aquela região ali, fixar aquela região para evitar a movimentação da coluna, e às vezes em alguns casos até descompressão dos nervos, né?